Olá você, gente amiga, olá você, gente querida, povo de Deus, a paz do Senhor. Com muita alegria estamos de volta neste final de semana, hoje 26 de agosto, pleno sábado, o final de sábado. Quero aqui saudar aos nossos irmãos, glorificar a Deus pela sua vida e louvar e agradecer pelo carinho da sua paciência de estar aí do outro lado participando conosco deste momento. Meus queridos irmãos, sem mais delongas, eu quero vos convidar para a leitura do texto que veio ao meu coração nesta noite. Na verdade, desde a tarde que estava no trabalho e refletindo sobre esta palavra. No livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, o versículo de número 11 ao versículo 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Livro de Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11, que nos diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertence a Joás Abiesrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, que maravilha poder compartilhar texto sagrado, a leitura da palavra de Deus. Assim como você, obviamente, neste dia é possível que tenha se desmiuçado a Bíblia Sagrada. A você que em alguns lugares do nosso país já deve ter frequentado a escola sabatina, né? A escola bíblica sabatina, tem participado de outros trabalhos desta noite e tem, sem sombra de dúvida, feito uso da Bíblia nos seus diversos livros, observando algum texto. Portanto, meus queridos irmãos, como eu disse, desde a tarde que eu meditava sobre esta palavra. Antes de tudo, eu quero cumprimentar meu pastor Gilberto, que Deus abençoe o servo de Deus, e quero aqui parabenizá-lo pelo trabalho que está sendo desenvolvido, onde Deus colocou no coração do servo de Deus desde a segunda-feira passada, durante o dia e a noite. Até ontem estávamos com um trabalho de oração, que tem sido uma bênção, e não sei ao certo, quem sabe é Deus, se esta programação de oração perdurará por mais alguns dias. Mas está sendo uma bênção. Que Deus abençoe o nosso pastor Gilberto, meu pastor, companheiro Silvio Alex, pastor João Gabassi, família Gabassi, que Deus abençoe, pastor Jonas Evangelista, pastor Célio, Deus abençoe os servos de Deus. Meus queridos, também aqui expressar nossos sentimentos, nossas condolências à família da irmã Priscila, que Deus conforte a todos da família neste momento de dor, momento de separação. Só Deus é quem pode confortar, é quem pode consolar. Vai meu abraço aqui ao amigão José Lopes, aí no Recife, que Deus abençoe. Pois bem, meus queridos irmãos, voltando para o nosso texto, falar sobre Gideão
é um assunto de veras conhecido, da qual muitos estão familiarizados com esse texto, a saber que dele são extraídos diversos estudos e mensagens e até hinos que já são bem populares na nossa igreja, onde os irmãos cantam de cor salteado, não é, o relato da vida deste homem de Deus. Portanto, meus irmãos, há algumas considerações a serem feitas dentro deste texto. Há algo de Deus que é magnífico, da qual somente lendo e estudando a Bíblia é que nós vamos sendo ministrados pelo Espírito Santo em determinados pontos, em determinados detalhes. Glória a Jesus, dentro do texto, que muito nos alegra, que muito nos fortalece, nos edifica. E glória a Deus pela leitura da palavra de Deus. Portanto, os irmãos compreendem, quando lemos a partir do versículo 1 do capítulo 6 de Juízes, a catástrofe que aconteceu em Israel, né? Nós vamos observar a partir do versículo de número 1, o texto diz: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. A maldade do povo, não é? O povo de fato e de verdade se apostataram, não é? Fizeram tudo aquilo que era mal aos olhos de Deus, e por consequência ou por castigo, Deus entregou os israelitas na mão do exército inimigo, os midianitas, e isto por um tempo de 7 anos. Então imaginem o que é passar 7 anos sem prosperidade espiritual e material. Imaginem estar entregue aos adversários sem nenhuma perspectiva, não é, de defesa, porque Deus era o Deus de Israel. Então Deus abriu mão. Deus abriu mão por 7 anos do povo, e o povo de Israel estava à mercê das investidas dos midianitas. Por 7 anos, irmãos, eu tentando contabilizar o que significava estar exposto e vulnerável por 7 anos, sem alternativas de defesa, de fuga diante dos midianitas. Não é? 7 anos de trevas, de tormenta, de ais, de dores, de percas. 7 anos. Tudo decorrente da forma como o povo, não é, irmãos, despertaram a ira do Senhor. E meus queridos, observando o versículo 2 diz: prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também do oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruiu a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então, meus queridos, então foram 7 anos de fome, posso dizer assim, não é? Podemos considerar Israel como uma nação estava em estado de calamidade pública, e isto por desobedecerem a Deus. Então a consequência foram muito grande, perderam tudo aquilo que gerava economia na cidade. Não é? Já não basta perder a presença de Deus, não é? Que já cabe para nós aqui dentro deste momento da leitura que fizemos, que, meus queridos irmãos, tudo está acontecendo porque perderam a presença de Deus.
Então, o homem sem a presença de Deus, quantos desperdícios, né, irmãos? Quantos prejuízos, né, vem sobre si? Quantas dificuldades lhe pesa? É verdade, irmãos. Mas o que é interessante, meus irmãos, este aqui não é o ponto forte da reflexão, mas o que me chama a atenção é a partir do versículo 11. A partir do versículo 11, Deus se manifesta em uma de suas teofanias, a forma como ele se revela, ou se manifesta, se apresenta para o homem. E Deus se apresenta a um homem chamado Gideão em forma de um anjo. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o bis-esrita, e Gideão, seu filho, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Para salvar quem? Seu pai, sua casa, sua família. Então, eu chamo a atenção dos irmãos que estão me ouvindo e daqueles que haverão de ouvir e assistir esta reflexão, porque eu deixo salvo, não é, na minha página do Facebook. Para vocês que vão meditar neste texto, meus queridos, eu chamo a atenção. Irmão Cristiano José em Aliança, que Deus te abençoe, meu irmão. Observem que diante desta seca, diante das calamidades existentes em Israel, nós vamos encontrar Gideão, filho de Joás, malhando trigo no lagar para salvar sua casa dos midianitas. Então, meus queridos irmãos, é aqui que eu começo a mensagem desta noite. Glória a Jesus. Gideão, malhando trigo no lagar. Se me perguntarem, irmãos, de onde este moço encontrou, tirou, foi buscar força, motivo ou motivação para o trabalho, eu não sei. Mas o versículo 11 está dizendo que ele estava trabalhando. Ele estava exercitando ou exercendo atividade como era costume daquele povo naqueles dias. Glória a Deus. Então, Gideão está em tempos de crise, tomando uma iniciativa diante do seu povo. E bem intencionado até, ele estava, apesar de em grande desvantagem diante do exército inimigo, mas com o intento de fazer algo a favor da sua família. E meus queridos irmãos, é lindo, é louvável, aleluia. É influenciador a atitude de Gideão. Glória a Deus. Porque eu acredito e vejo, irmãos, que sobretudo o Espírito Santo é quem está por trás de tudo isso, para fazer este homem, aleluia, esperançoso, para fazer este homem acreditar. Glória a Deus. Mana Lúcia, sim, Mana Lúcia. Oraremos sim pela sua mãe. Mas Gideão está acreditando, embora olhando os campos, embora olhando o quadro econômico de Israel, embora olhando os combates dos midianitas e de outros povos, né? Quem sabe Gideão entendia que nada seria
ou que seria em vão tentar agir, tentar batalhar, tentar, não é, irmãos? Porque tudo que se produzia era tomado, não é, pelos midianitas. É verdade. Mas este moço está malhando trigo no lagar. E esta é a razão pela qual Deus se apresentou através do anjo a Gideão. Isso traz uma lição para nós. Porque Deus não se manifestou a outros? Então fica evidente que Deus sempre há de se manifestar àqueles que, apesar dos pesares, que apesar das dificuldades, de suas constantes provações, aleluia, busca a presença de Deus, encontra forças para estar no altar, encontra, aleluia, motivações para adorar a Deus. Deus sempre há de se revelar a estes. Deus sempre procurou se revelar àqueles que estão ocupados, aqueles que estão no trabalho, exercendo as suas atividades. Deus não tem compromisso com os desocupados. Deus não tem compromisso com aqueles que não têm pretensão alguma. Deus não tem nenhum compromisso com aqueles que estão de braços cruzados. Não é verdade? Mas Deus se revelou a Gideão naquele campo, não é verdade, irmãos? Naquele campo destruído, diante daquela nação derrotada pelos midianitas. Gideão estava malhando trigo no lagar. Eu espero que o Espírito Santo comunique ao coração de alguém esta palavra. Glória a Jesus. Abro um parênteses para dizer, irmãos, apesar de tão difícil que esteja, apesar de tanto peso que você esteja carregando, apesar de tão sufocado, de tão abatido, de tão escravizado, glória a Deus. Você não pode desistir. Você não pode deixar de confiar em Deus. Você não pode deixar de mover uma ação, uma atitude em direção, aleluia, a uma reação, glória a Deus, de reversão da situação, do quadro. Irmão Williton Gomes, Deus te abençoe, aleluia. Glória a Deus. Apesar de ser difícil a caminhada, as poucas forças que temos, mas devemos sempre confiar, irmãos. Devemos sempre acreditar. Glória a Deus. Aleluia. E Gideão, diante das ameaças, mas ele acreditou e fez para ajudar, para, glória a Deus, segundo o texto, salvar sua família dos midianitas. Glória a Deus. E Deus, irmãos, se agrada daqueles que assim fazem. Amém? É impressionante, meus queridos irmãos, que diante de uma situação como esta, de um quadro caótico como o de Gideão, dificilmente alguém chega para assistir à sua situação e motivá-lo. Era impossível que naqueles dias alguém pudesse ver Gideão malhando trigo e somar força com ele, ou pelo menos dizer: Gideão, estás na direção certa. Este é o caminho. Se tu podes, continua, faz a tua parte, não importa o que possa acontecer. O importante é que você tem que tentar sempre, insistir sempre, acreditar sempre. Meus queridos irmãos,
Dificilmente em situações fracassadas nós vamos receber alguém para estes fins, de motivar, de apoiar e ajudar. Quase sempre não se recebe ninguém em momentos tão conturbados como este. Não é verdade? Crente passando pela prova, irmãos. Irmão Cícero Xavier, meu amigão, Deus abençoe sua esposa. Em momento de prova intensa, em momento de dificuldade, é muito difícil você receber uma visita. Geralmente é difícil, irmãos, não é? Recebermos alguém para nos apoiar, para trazer uma palavra amiga, para trazer uma palavra de apoio, não é verdade? É verdade, irmãos. E Gideão está ali sozinho no lagar, naquele local de trabalho. Ninguém lhe visitou, mas Deus visitou a Gideão. Diga amém nesta noite. Mas Deus visitou. Glória a Jesus. Mas Deus visitou. E a visita de Deus veio cheia de propósitos. Amém? E é fato de que Deus jamais visita alguém, ou a visita de Deus jamais aconteceu sem que os resultados apareçam. Nos evangelhos, por onde Jesus passava, as coisas sempre ficavam diferentes do que era. Amém? As pessoas com que Jesus conversava, elas se tornavam diferentes a partir do contato com Jesus. Prova disto é que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, se prenderam, não é, ao ministério de Jesus e registraram uma boa parte da sua trajetória recheada de milagres. Amém? Foram situações irreversíveis, quadros de dificuldades terríveis e que foram mudados a partir do momento da visitação de Jesus. Mas Deus visitou a Gideão. E eu disse que a visita de Deus veio cheia de propósitos. Amém, meus queridos? Glória a Jesus. O que eu quero dizer para você é que no momento da dificuldade, Deus é o nosso amigo fiel. Deus é, dentre tantos e tantos, até mesmo da família, dos melhores amigos, Deus é aquele que nunca nos abandona. É aquele que nunca nos deixa só. Deus é aquele que, apesar de nossos fracassos, nunca desistirá de nós. Aleluia! A exemplo de Gideão, se houver uma ação de nossa parte na dificuldade, em busca de reagir, de sair daquela condição, pode ficar certo que teremos o apoio total de Deus. Deus disponibilizará todo o apoio aos nossos corações para sairmos desta luta, desta prova. Glória a Deus. É bem verdade, irmãos. Eu nunca esqueço da noite mais terrível que eu passei diante de tantas dificuldades passadas, mas uma delas eu recordo perfeitamente. E quando não conseguia dormir, com um incômodo muito grande na mente, a tristeza terrível na alma. Quando você lê o salmista Davi falando da alma angustiada, a gente nem calcula a intensidade da dor que compreende uma alma abatida. Irmãos, é terrível. Foi uma noite terrível. Eu já estava beirando o fracasso naquela oportunidade.
E é aí, irmãos, que eu digo que o Espírito Santo de Deus chega, irmãos, no momento da nossa fragilidade e age em nós e por nós. Lembra que o apóstolo Paulo falava e dizia que quando ele estava fraco, aí ele se sentia forte, mas essa sensação de força não fluía de suas ações, mas a ação de Deus sobre a vida dele dentro da dificuldade. E eu recordo que eu tive que me levantar naquela noite e ir direto para a sala, dobrei o meu joelho. E eu fiz uma oração naquela noite, que até hoje foi a primeira e a última. Mas naquela noite, a oração que eu fiz ali de joelho foi pedir por tudo que naquela noite Deus não me abandonasse naquele momento, naquela hora. Que por tudo o Senhor não permitisse que o dia amanhecesse e meu coração não estivesse daquela forma. Porque eu não tinha esperança, porque eu não tinha expectativa. Mas eu dizia naquela oração: Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor venha aqui, agora, onde eu estou. Se o Senhor é Deus, eu creio. E se tem plano sobre a minha vida, eu quero, assim como os teus filhos testificaram, que o Senhor possa vir aqui, Senhor, do meu lado. Eu quero sentir o Senhor falar comigo. Eu quero sentir a tua presença. E, meus queridos, naquele mesmo momento, eu senti o que pela primeira vez senti. Muito ouvia falar, mas nunca tinha tido a experiência. Mas naquela madrugada, Deus me visitou naquela sala de joelhos ali. Eu volto para o texto para dizer que assim como Gideão, diante da escassez, diante do quadro caótico, irmãos, de crise que se encontrava em todos os aspectos, não desistiu de acreditar, não desistiu de sonhar, não desistiu de perseverar. E em razão desta iniciativa, ele atraiu a presença de Deus. E naquela noite de joelhos, Deus se fez presente ali. Eu posso dizer claramente, Deus se fez presente ali. E Deus bradou no meu coração fortemente: foi eu quem te escolhi. Levante a sua cabeça. Eu sou contigo. E Deus falou tão forte aquilo, irmãos. Glória a Deus. Que para mim aquilo estava estrondando dentro de mim. Aleluia. E Deus dizia: hoje, levante-se e vá ao círculo de oração em Feira Nova. Foi isso que eu vi, irmãos. Aleluia. Eu sou contigo. Levante a tua cabeça. Vá ao círculo de oração em Feira Nova. E nisto foi uma tranquilidade para mim naquela madrugada. Me levantei e fui deitar pensando naquilo tudo que aconteceu em poucos minutos. E o sono veio na maior tranquilidade. Quando eu acordava, aquilo na mente, círculo de oração em Feira Nova. E eu comigo pensando, irmãos, eu vou, Senhor. Me levantei às 9 horas da manhã. Mas eu fiquei inquieto comigo e pensando: peraí, mas hoje é sábado. Não existia, no meu entendimento, pelo menos ali no Pernambuco,
Ciclo de oração, dia de sábado. Eu até então não era sabedor de nenhum trabalho dia de sábado, e aí veio a dúvida no coração. Ciclo de oração num sábado. E aí eu fiquei, isso foi coisa da minha cabeça. Não pode ser. Círculo de oração no sábado, em Feira Nova. E aí eu fiquei pensando, peraí, eu nem sei onde fica a Feira Nova. Onde é que eu vou saber onde fica esta congregação? Mas aquilo foi mais forte dentro de mim. Vá a um círculo de oração em Feira Nova. E eu fiz prova de Deus e disse, Senhor, se o Senhor está tratando comigo sobre ir para a Feira Nova, então eu vou ligar para 2 irmãos da igreja, meus amigos. Esses irmãos, dia de sábados, tinham compromisso, porque por muitas das vezes eu os convidava dia de sábado e eles diziam que não poderiam ir, que pudesse marcar viagens num domingo ou de segunda a sexta, exceto num sábado. Mas eu disse, eu vou fazer prova de Deus. Quando eu liguei para o primeiro, eu posso dizer aqui quem foi ele, meu amigão Olisberg, Berg do Saxe, disse, Berg, rapaz, tem um convite de Deus para nós. Ele disse, para onde é? Eu disse, Feira Nova. Ele disse, pode contar comigo que eu vou. Eu disse, sério, Berg? Ele disse, vou. Vou ligar para a segunda pessoa, Maestro Felipe, da banda da Matriz. E aí, Felipe, tem um negócio de Deus para nós. E o que é, presbítero? Eu disse, ir para um círculo de oração em Feira Nova. Ele disse, de que hora? Eu disse a hora. Ele disse, eu vou. Vai mesmo, Felipe? Ele disse, eu vou. Ô, glória. E meus irmãos, coloquei o paletó, me preparei, tirei o carro da garagem e fui sair. Na saída veio a dúvida, tu não sabe onde é esse ciclo de oração. E fiquei ali, desliguei o carro, fiquei parado. E agora como é que eu vou chegar no ciclo de oração? Fiquei pensando nos 2 irmãos que chamei. Esses irmãos iam, quem sabe, desmarcar a programação para atender a minha ali. Mas o Espírito Santo foi mais forte e eu fui. Meus queridos irmãos, quando eu passava perto ali do marceneiro, irmão Manuel, descendo ali a vila, a rua, Avenida de Euclides de Andrade Lima, eu encontrava ali o irmão Manuel, vice-dirigente da campanha ali do Paraíso, e buzinando o carro, cumprimentando, ele disse, irmão Fábio, o senhor vai para o ciclo de oração? Eu disse, vou. Onde? Eu disse, em Feira Nova. Ele disse para mim, eu sei onde é esse ciclo de oração em Feira Nova. O senhor vai com quantas pessoas? Eu disse, com 2 apenas, o Berg e o Felipe. Eu posso ir com o senhor? E eu disse, claro, vamos. Meus irmãos, e saímos de Nazaré para Feira Nova. E quando chegamos na cidade, o irmão foi dizendo, entra aqui, vá por aqui, siga em frente, entra a primeira à direita, entra a segunda à esquerda. E eu fui até que a gente chegou numa zona rural. Eu disse, onde é essa congregação, meu irmão? Ele disse, vamos em frente, pode daqui agora, pode seguir em frente. E aquela poeira vermelha cobrindo o carro e a gente rodou, irmãos, rodou muito. E eu dentro de mim, será, Senhor, que tem congregação por aqui? Misericórdia, que lugar é esse? E de longe ele disse, está vendo lá no pé daquela serra, irmãos? E eu avistei assim, sim senhor, irmãos, ali na frente tem uma congregação bem humildezinha, bem pobrezinha. E eu disse, sério, irmão? E o coração, tum, 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 tum. E quando chegamos na frente daquela congregação, bem pequenininha, irmão, povo simples, povo humilde, mas bem fervorosos. E eu descia do carro e comigo dentro de mim, o que é que Deus quer comigo nesse lugar? As pernas já um pouco trêmulas e eu coloquei paletó. Felipe, Berg e o irmão foram entrando na frente
e eu pelo último fui entrando na porta. Quando eu coloquei o pé no degrau da entrada, tinha um obreiro agradecendo uma bênção. Na hora ele parou a mensagem e apontou o dedo para mim e disse: homem, eu quem te trouxe aqui. Lembra-te do que eu te falei nesta madrugada? Ó, irmãos, eu pensei que eu tinha sido batizado naquele momento, mas foi o que os pentecostais, nordestinos chamam, foi um refrai, foi uma renovação, irmãos, foi algo dos céus naquele momento. As palavras que Deus dava àquele irmão naquele momento, eu mal tinha entrado no templo, mas Deus me surpreendeu na chegada. Mas eu entrei tão renovado, tão forte, tão aliviado. Com isto eu quero dizer que ali, beirando o fracasso da minha vida espiritual, Deus me fez grandes promessas. Dentre estas promessas, há de vir para o estado de Santa Catarina, que acredito ter acontecido dentro de um planejamento de Deus. Glória a Jesus. E até hoje oro para que Deus possa manifestar o seu querer na minha vida, nesta cidade. Então, meus queridos irmãos, diletos amigos, nesta noite, a partir daquele momento, Deus me dá uma família, companheiros, como a irmã Maria, dirigente daquele ciclo de oração, o irmão Gilvan, sua esposa, bênção de Deus, irmão Gilvan ali de Feira Nova, muitos outros obreiros ali, o pastor Severino, presbítero Joaquim, outros obreiros ali, bênção de Deus. Irmã Maírla, ora por mim aí, Maírla, dá lugar para Deus te abençoar na terra. Então, meus queridos, foram experiências, e aí fecho o parêntese e volto para concluir esta mensagem. Deus visita a Gideão trazendo projetos, aleluia, investimentos, esperança de prosperidade para a vida de Gideão, e que por ele aquela nação seria restaurada depois dos 7 anos de forte perseguição. Deus estava ali propondo, através da iniciativa de Gideão, glória a Jesus, um novo projeto. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui nesta noite, Deus já te propôs um novo projeto. Amém? Deus tem um novo projeto para a sua vida. Aleluia. Deus não desiste, irmãos. Deus abençoe, irmão Poliana, Jerônimo. Glória a Deus. Deus está te propondo um novo projeto. Amém? Muito mais do que isso, irmãos. Deus está te convidando para este novo projeto. Aleluia. Já imaginou, irmãos, para Gideão, dentro de uma perspectiva altamente negativa, e Deus dizer: eu te convido a fazer parte de um projeto novo. Desta vez o projeto é infalível. Desta vez o projeto vai dar certo. Amém? Desta vez vai prosperar. Desta vez todos verão que eu sou Deus na tua vida. Saudação à irmã Elane
Cavalcante. Berg tá aí, Lani? Dá aí um ok aí, se Berg tá me acompanhando aí, por favor. Glória a Deus. Projeto novo. Amém, meus queridos? Um projeto novo. E Deus disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Glória a Deus. Deus estava dizendo para Gideão, eu sou contigo e você é valoroso. Amém? Eu digo mais nesta noite, irmãos. Deus consegue enxergar valores dentro de nós que às vezes nossos pais não enxergam. Nossos familiares mais próximos não enxergam. Deus é capaz de enxergar dentro de nós qualidades que às vezes nossa esposa, teu esposo, teus filhos não enxergam. Glória a Deus. Aleluia. Deus consegue enxergar valores em você e em mim que o teu patrão, meu patrão, não pode, irmãos, alcançar, detectar. Aleluia. Mas Deus consegue olhar para nós e ver em nós o que jamais alguém pôde ver. Deixo meu abração ao meu estimado amigo Momberg. Deus abençoe esse servo de Deus. Amém. Saber que ele está aí me acompanhando aqui me dá mais força para falar, porque é um dos que segurou nas minhas mãos também. Me deu bastante apoio. É uma pessoa da qual posso dizer, eu tenho um amigo de verdade. Irmã Poliana Jerônimo de paz para minha mãe, irmã Eva. Ela está ouvindo aí, Poliana? Irmã Eva, que Deus te abençoe. Amém. Lembro muito bem da senhora aí na comissão do paraíso. Que Deus abençoe. Meus queridos irmãos, Deus enxergou qualidades em Gideões dentro daquele cenário tão negativo, né? Tão difícil. Amém? Todo mundo poderia olhar para Gideão e não enxergar nada. Agora Deus, quando olha, ele enxerga, irmãos. Deus disse, Gideão, você é valoroso. Apesar das argumentações de Gideão, que ele como ser humano, carnal, né, de carne e osso, movido por sentimentos, diante dos 7 anos de percas, diante dos 7 anos de destruição de toda a economia, de toda a produtividade em Israel, ouvir Deus chamar de valoroso parecia um paradoxo, né? Uma contradição. Muitas das vezes nós nos enganamos dentro da ótica de Deus. Aleluia. Às vezes a gente está se sentindo fraco, fracassado. Não é, irmãos? E Deus está nos olhando de outro ângulo. Deus já está nos olhando de outro ponto de vista e nos vê bem diferente. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você recebesse esta palavra. Você é valoroso para Deus. Quero te dizer nesta noite que Deus fala ao teu coração, você tem valor. Aleluia. Há algo dentro de você que só Deus sabe, porque Ele te criou, porque Ele te conhece. E torna a dizer, Deus está te convidando para um novo projeto de vida. E assim diz o Senhor, desta vez é para valer. Desta vez vai dar certo. Desta vez vai prosperar. Israel vai voltar a se erguer, a florir.
tudo irá florescer economicamente, espiritualmente. Deus está dizendo: vou trazer de volta aquilo que você perdeu. O diabo tentou tirar a tua paz, tua alegria, tua força, teu dinamismo, aleluia, o teu vigor, a tua comunhão. E Deus está dizendo: hoje eu quero acertar este pacto contigo e prometer trazer tudo de volta a um projeto novo de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Um projeto novo. Aleluia. Um projeto novo. Aleluia. E Gideão começou ali a dizer para Deus: mas Senhor, nossos pais nos ensinaram. Aleluia. Nossos pais, desde pequeno, nos ensinam sobre a lei. Falou tanto do Senhor, contando os relatos dos nossos antepassados, dos nossos pais da fé, dos milagres que operastes lá no deserto. Abriste o mar vermelho, o rio Jordão, as muralhas caíram. Aleluia. Lá de Jericó, o rio Jordão se abriu. Mas agora o Senhor nos entregou na mão dos inimigos. O que é que a gente pode dizer do Senhor? Não é? Como saber se é o Senhor que está neste negócio? Aleluia. Aí faz prova de Deus, irmãos. Agora sim, Olesberg Cavalcante, paz do Senhor, servo de Deus. Amém? Aleluia. Vamos fazer prova de Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Deus disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor, aleluia, com que livrarei Israel? Eis que o meu minheiro é o mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E fica evidente na Bíblia Sagrada que Deus, aleluia, não olha para os aspectos fisiológicos, para a estrutura. Não, irmãos. Mais uma vez nós vamos encontrar na Bíblia que Deus sempre olhou o menor. Isso significa dizer que Deus não olha o grande, o médio e o pequeno. Deus contempla a todos. Mas o menor também é assistido por ele, não é? Hoje nós, como igreja, fazemos esta acepção. Nossos olhos querem estar somente para os grandes, não é verdade? Para aqueles que estão em eminência, para aqueles que têm um grau eclesiástico elevado. É ali que estamos focando, é ali que queremos ser abraçados, é ali que queremos estar inseridos. E quando se pensa dessa forma, os pequenos são desamparados e deixados para trás. Mas Deus prova aqui na sua palavra que Ele está atento aos pequenos também. Há um projeto de Deus para o menor também. Amém? Deus tem um projeto para o menor. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 16, e o Senhor lhe diz: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Irmão, quer que eu diga aqui uma coisa? Eu não vou me alongar muito, que eu falo pra caramba. Mas segura aí, irmão, essa palavra. Aleluia. Gideão não calculava o que significava aquele projeto de Deus para a sua vida. Era coisa grande, irmãos. Aleluia. O projeto é muito grande. Aleluia. Eu quero dizer mais uma vez aqui, irmãos. O projeto de Deus para realizar na sua vida é muito grande.
é muito mais do que você pode contemplar. Glória a Jesus. Não me pergunte como, quais recursos, através de quem, por quem, quando, onde. Não me pergunte, irmãos. Mas Deus estava ressuscitando um projeto das cinzas e dizendo: Gideão, conte comigo. Pode contar comigo que eu estou junto neste projeto e vai dar certo. Tu irás destruir os medianitas como se fosse um só homem. É coisa grande, irmãos. Aleluia. É coisa muito grande. Amém? Glória a Jesus. Aqui o meu Bielzão aqui me dando esse apoio aqui também. E a paz do Senhor, irmão. Pode ser, irmão. Amém. Paz do Senhor, Beg. Pode ser o bag. Aleluia. É muito grande este projeto, irmãos. Aleluia. Eu queria que nesta noite, ou seja, o desejo do meu coração nessa noite é que você receba esta palavra. Deus disse: Gideão, você sabe o que é que significa dizer? Você sabe traduzir esta frase? Aleluia. Tu ferirás aos midianitas como se fosse um homem. Dá para calcular, irmãos, o quanto Deus estava disponível a investir neste projeto. Deus está disposto a investir nesse projeto e vai dar certo. Aleluia, vai dar certo. Então, meus queridos irmãos, eu quero ir para o capítulo 7 para não deixar a mensagem pela metade. Vou fazer o fechamento aqui, depois das provas que Gideão fez com Deus, né? A partir do versículo 20 por diante, nós vamos encontrar que Gideão fez prova. Amém? Que faz parte também, não era que Gideão fosse um incrédulo de não crer na profecia ou de crer na palavra de Deus. Não era desmerecendo, mas a consequência, os 7 anos, irmãos, que ele passou só decepcionando, só sentindo dores, padecendo, sofrendo. É bem verdade que a sua vida espiritual se encontrava bem fragilizada, não é verdade? Mas ele disse: eu vou fazer prova. E Deus disse: amém, amém, vou fazer prova. E Deus disse: eu vou corresponder a todas elas. Amém, irmãos? E ele fez as provas com Deus. E meus queridos irmãos, no capítulo 7, para encerrar: então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos Midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos Midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Ei, você está aí, irmãos? Agora eu faço como diz meu pastor Gilberto: você está comigo aí? Amém? Então, olha isso aqui, meus irmãos. Muito é o povo que está contigo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quer que os projetos prevaleçam? Queres ser bem-sucedido dentro deste projeto? Aleluia. Quer ser vitorioso a partir deste projeto? Aleluia. Aleluia. Quer, né, irmãos? Mas ele está dizendo: quero. Amém? Então Deus vai começar a fazer uma limpeza no meio das tuas amizades. Amém? Essa palavra que Deus coloca no meu coração.
Deus disse: começa a partir de hoje fazendo uma limpeza no meio da tua amizade. É muito o povo que está contigo. E quantidade não vence batalha. Quantidade muitas das vezes não ajuda, não apoia. Na verdade, lembra daquele, ora irmão, isso não me saiu da mente, que estava com a filha, centurião, né? Não foi o centurião, mas aquele homem que estava com a sua filha miseravelmente enferma, e ele buscou a Jesus. Estou esquecido do nome dele aqui, mas me faz lembrar deste episódio em que ele trabalhava como chefe das sinagogas daquela época, era um supervisor da sinagoga, mas ele foi ter com Jesus. E ele, chegando diante de Jesus, se prostrou e disse: Senhor, minha filha está miseravelmente doente. Vamos lá, Senhor. E ele vai com o Senhor. Amém? No meio do caminho, aquela mulher do fluxo de sangue vai até Jesus. E Jesus cura aquela mulher. E aquele homem começa... Jairo, muito bem, agora chegou Jairo. E Jairo, vindo Jesus curar aquela mulher daquela doença, irmãos, incurável, a sua fé se eleva. Se Deus pôde curar esta mulher, a minha filha também será curada. Mas no meio do caminho, já chegando à aldeia, os amigos de Jairo chegaram diante de Jesus e disse para Jairo: não incomodas mais o mestre, a tua filha está morta. Não precisa mais incomodar a Jesus, não precisa que Jesus vá mais à tua casa, que tudo já está resolvido, não é? O funeral já está preparado lá, não é? Naquele tempo se contratava até pessoas para chorar no funeral, já estava tudo preparado para ser choro, pranto e contar somente derrotas e lamentar apenas, não é? A perca daquela filha. Tudo parecendo que está perdido, né, irmãos? Aí Jesus disse: espera aí, bom é Jesus estar conosco, irmãos. Aleluia. Pode ser em qualquer etapa. Se é na bonança, glória a Deus. Mas se é na dificuldade, se Jesus está do nosso lado, sempre vai fluir algo de Deus a favor das nossas vidas. Jesus olhou para aqueles homens e disse: olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou até a casa de Jairo. Agora, a partir de agora, quem vai comigo é Jairo, Pedro, Tiago e João. E os demais fica tudo, não vai ninguém mais comigo. Amém? Só vai eu, Jairo, Pedro, Tiago e João. E foram. E ressuscitou aquela filha. Portanto, eu quero dizer que Deus disse a Gideão: Gideão, muitos são os homens que estão contigo. E eu quero dizer, irmãos, é preciso fazer uma limpeza dentro do ciclo de amizade. Nem todos que estão ao teu redor é o teu amigo. Nem todos que estão sorrindo contigo são pessoas bem intencionadas, que querem o teu bem, que querem te ajudar, não é? Que vão estender as mãos na hora da tua dor e nos teus momentos de aperto. Deus disse: não, eu não quero contar com multidões. Não dá, vamos ter que fazer uma separação. E meus queridos irmãos, versículo 3 do capítulo 7, Deus disse: agora pois apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte logo. Covarde e medroso, volte. E vá-se apressadamente pelas montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 covarde e medroso, né? Glória a Deus. Que adianta ter muitos do nosso lado, irmãos, e a maioria ser tudo medroso e covarde? Não vai ajudar nunca. Pelo contrário, só vai prejudicar. E é mesmo. Às vezes está do nosso lado na hora do aperto, nunca tem um conselho correto, né, irmãos? Os conselhos é sempre ferir
a situação, agravar ainda mais os problemas, não é? Nunca tem uma palavra de Deus, nunca tem algo que nos ajude a olhar para Deus, somente incitar a pessoa a um ato de rebeldia contra Deus por razão daquela agitação do problema. Mas, amigo mesmo, irmãos, para chegar, não é, colocar a mão na tua cabeça, te abraçar e dizer eu estou contigo para sorrir ou para chorar, conte comigo. Aí são poucos. Então Deus diz, vamos separar 22 mil covardes e medrosos. Aleluia. Deus está dizendo aqui nesta noite, para esse nosso novo projeto, vamos começar com a minoria. Amém? Quem quiser se afastar para cá, para a direita, para a esquerda, vá. Quando isto acontecer, é porque, irmãos, não estão inseridos no grupo dos vencedores. É porque são aqueles que não estão inseridos no grupo, aleluia, do projeto de Deus. Não é? Não são. E assim foi. E diz a Bíblia no versículo 4, disse o Senhor Gideão, ainda muito povo há. Olha aí, irmãos. Faze descer as águas e ali tu os provarei. E será que aquele que eu te disser este irá contigo, esse irá contigo. Porém todo aquele de que eu te disser este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber, e fosse o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber água. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei aos midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. 300. Sobraram 300. Foi o que restou da multidão, irmão. Então vai com o que restou da multidão. Amém? E isto estar dentro do projeto de Deus vai dar certo. Não olha para a minoria, não podes olhar para a multidão do inimigo, a multidão do problema, a grandeza das dificuldades e olhar para os teus recursos que são poucos e achar que tudo está perdido. Não está, irmãos. Deus prometeu estar contigo nesse projeto, vai dar tudo certo. E Deus deu vitória ao seu povo. E Deus irá dar vitória a você também. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua paciência. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Amém, meus queridos irmãos. Já o meu forte abraço a todos vocês de forma indistinta. E dizer que Deus estabelece um novo projeto sobre a tua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Forte abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.